Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Essa leitura vai ser feita hoje na Revista Almeida, na tradução Revista Almeida. Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade seja no íntimo. Faz-me conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável, inabalável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te alegrarás, então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Amém? O título desse salmo diz assim: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Irmãos, eu quero nessa manhã falar um pouco com os irmãos a respeito desse salmo, que na verdade tem sido um desafio grande, como eu tenho dito. Faz muito tempo que eu estou parado, que eu estou encalhado nesse salmo. Ele
eu fico meditando nesse salmo, eu fico pensando nele. Ele tem me alimentado, ele tem sido uma palavra rema para a minha vida, para o meu ministério, para como nós precisamos de lidar com muitas coisas. E esse salmo tem sido uma palavra muito pontual de Deus para a minha vida nesses dias. Alguns estudiosos dizem que esse salmo da Gabi, ele é o padrão de uma oração de arrependimento. Alguns eruditos dizem que esse salmo é uma revelação de como Deus quer que nos vemos, como Deus espera que tratemos o pecado e o relacionamento de perdão com o Senhor. Quando eu comecei a estudá-lo, eu percebi que era impossível você falar desses salmos num dia só. Então eu quero, de acordo com o que o Senhor for nos dando oportunidade, eu vá ministrando ele com os irmãos. O desejo do meu coração nessa manhã, e tem sido a minha oração, é para que haja um entendimento melhor, maior e mais profundo do que é o nosso relacionamento com Deus. Quem é esse Deus? O que é para Ele perdão? O que precisamos de entender a respeito da pessoa de Jesus, do Pai? Como precisamos de entender o pecado em nossas vidas? E qual é a promessa de Deus? Eu acredito que uma boa parte da igreja ainda não compreendeu isso. Ela não conseguiu alcançar esse nível de conhecimento. Ele precisa de ser revelado. E a minha oração, o meu pedido nessa manhã, é para que o Espírito Santo, Ele possa me usar como instrumento para estender o seu entendimento daquilo que nós vamos conversar um pouquinho essa manhã. É muita coisa. Então eu vou tentar diluir para a gente se alimentando. Esses salmos, ele foi escrito depois de um confronto. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele é confrontado por um homem, por um profeta chamado Natã. Davi, que havia cometido atos terríveis, que nenhum homem deveria nem deve cometer, principalmente um rei, um líder espiritual como Davi, mas o cometeu, e a Bíblia não esconde isso, a Bíblia revela isso. Davi toma então, esse pecado é um dos pecados conhecidos dentro do arraial cristão e fora dele. Davi então toma uma mulher maravilhosa, linda, chamada Betseba. A Bíblia diz que um dia, enquanto os reis, na época, o texto começa assim, em 2 Samuel, na época em que os reis saíam para a batalha, Davi fica no palácio. Ele sai então na sua varanda, e ele olha para uma determinada casa, e ele enxerga e vê uma mulher, que era a mulher de um dos seus soldados, chamado Urias, tomando banho. Ele então não desvia o olhar, continua vendo, e toma então a terrível decisão, manda chamá-la. E é interessante
que quando o servo vai chamá-la, ele chama a mulher, e quando Davi pede para que ele vá, ele fala: Betseba, a mulher de Urias, dizendo então para Davi: Davi, olha o que você está fazendo. Ela tem marido, e o marido dela é Urias, e o seu soldado que está na guerra, lutando no teu nome por Israel. Davi ignora, como eu e você ignoramos, os sinais do Espírito Santo. E esses dias eu estava conversando com alguém e eu disse: quero falar para você, um homem e uma mulher que é salva, que entregou a vida para Jesus. Com certeza, antes de cometermos qualquer tipo de pecado, o Espírito Santo fala conosco. De uma forma ou de outra, o Espírito Santo fala conosco. Ah, pastor, não falou, fala. E você vai entender de que forma que ele fala essa manhã. Mas então, Davi ignora os sinais, ele ignora a informação, ele toma Betseba, se deita com ela. Pastor, que coisa terrível, como é que pode? Então, irmão, não podia, mas ele fez. E depois então que ele se deita com ela, ele se apaixona por ela, e naquele exato dia, era o tempo em que Betseba estava ovulando, e ela fica grávida. Como diz a máxima, desgraça pouca é bobagem. Passado alguns dias, ele recebe então a notícia de que Betseba está grávida. Ele tenta resolver do jeito dele. Ele manda chamar Urias e tem uma ideia extraordinária, humanamente falando. Vou chamar Urias e chama ele e fala: Urias, como é que está lá? Com o pretexto de saber como é que está a batalha. Ele diz: a batalha está tudo em ordem, Senhor. Seus servos estão lá, Joabe está na direção, e nós estamos lá, vencendo pelo Senhor, lutando pelo Senhor. Então tá bom, Urias, então vai para a tua casa, lava os pés, toma um banho, passa uma noite com a tua esposa, Urias. A ideia era, ele vai, faz tempo que está longe da esposa, com certeza vão ter uma noite, vão se relacionar, e aí o filho é de Urias. Mas o que Davi não contava era que Urias era um homem extraordinariamente fora do cabo, um camarada leal. E ele, sabe o que ele faz? Em vez dele ir deitar com Betseba para a casa dele, ele vai para onde ficavam os soldados e ele passa a noite lá. De manhã vem a notícia para ele. E aí Urias, não, vem alguém falar: não, Urias passou junto com os soldados, ele não foi para casa. Davi então fala: e agora? Chama Urias e fala: Urias, o que aconteceu? Eu liberei você para ir para a tua casa. E aí Urias faz a seguinte declaração: Senhor, como poderia eu me deitar com a minha esposa, me aquecer na minha cama, enquanto meus amigos e o meu líder Joabe está lá em guerra? De maneira nenhuma farei isso. Davi entende que seria impossível ele continuar com esse plano. E para piorar, Davi então redige uma carta com o próprio punho a Joabe, dizendo assim: Joabe, quando essa carta chegar até você, eu quero que você pegue Urias e coloque ele na frente de batalha, aonde pode haver morte. E quando ele estiver, recue os soldados para que ele morra. Não, pastor, o senhor não está falando de Davi. Pastor, o senhor está falando de Davi, o Davizinho que a gente conhece. O Davi que escreveu 73 salmos, que está na Bíblia.
Alguns estudiosos dizem que 75, porque 2 eles não sabem, não é direcionado a ele, mas todos acreditam que é. Então, se é 75 salmos, o livro de Salmos são 150 salmos. Metade do livro de Salmos foi escrito por esse homem de Deus, esse cantor, esse músico, esse poeta, que escreve o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro, e me tirou de um lado do encharco, de lodo, e me colocou os pés sobre a rocha, e me firmou os passos, e me colocou nos lábios um cântico de louvor. É Ele que escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi Ele que escreveu o Salmo 19. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sim, foi Ele. É desse mesmo que eu estou falando. E esse que escreveu os Salmos também escreveu uma carta mandando matar o marido da qual ele tinha tomado a esposa em adultério. Sela a carta, entrega na mão de Urias, não teve nem a pachorra de mandar outro entregar. Aquele homem vai com a sentença de morte na sua mão. Entrega a Joabe, que é soldado, que é militar. Ordem dada para militar é ordem cumprida. Joabe faz isso. Urias morre. E quando morre, Joabe manda uma carta a Davi. Notícias do fronte. Alguns soldados no enfrentamento com o inimigo morreram em batalha, e um deles é Urias. A notícia chega. Davi então entende, está resolvido o problema. Ninguém vai ficar sabendo, só Joabe. Urias morre, ele manda chamar Betseba, toma como sua esposa. Podia. E vida que segue. Não segue nada. Fica tudo parado. O salmista não salmodia mais. O poeta não escreve mais. O rei perde o brilho. Não tem mais canções. Não tem mais orações. O coração endurece. Vamos tocar a vida. Sabe, irmãos, de repente você não é um Davi, não matou, não adulterou. Você não é uma pessoa que cometeu tal atrocidade. Mas de repente tem sentado nessa manhã aqui alguém que não cometeu pecado nesse nível de crueldade, de frieza, mas cometeu pecado. E pecado na Bíblia é pecado. Pecado é uma afronta a Deus. Pecado é uma ofensa a Deus. E de repente você está sentado aqui e a única coisa que você quer é tocar a vida. Vamos tocar a vida. Vamos tocar a vida.
Já passou, ninguém viu, está tudo certo no teu caminho. O que eu acho mais absurdo nessa história não é tudo o que Davi fez, é ele esquecer de quem estava vendo. Para mim o mais absurdo não é tudo o que ele fez, é ele achar, ou ele esquecer, que aquele que o via lá na caverna de Adulão, quando todo mundo estava chegando, e ele escreve: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando Saul estava atrás dele, ele fala: Senhor, o Senhor precisa de mim, socorrer. Quando ele estava lá na mão dos filisteus, ele dá uma de louco e fala: Deus, o Senhor me livrou. O que mais me assusta não é tudo que Davi fez, é ele tentar ignorar a presença daquele que é como o ar que eu respiro. Lembra daquela canção? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Ele esqueceu dessa realidade, dessa verdade. Talvez eu e você também possamos viver alguns dias assim, que Deus é tão presente e é tão certeza, essa verdade é tão absoluta como o ar que eu respiro. Como certeza que amanhã tem um amanhã que me espera. E que muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse verdade. A palavra do Senhor em Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ei, é o mesmo Davi, ele escreve isso depois do Salmo 139, que diz: da onde me esconderei? Se coloca a minha cama no mais abismo lá, no mais profundo abismo, lá tu estás. E se coloco-me lá na alvorada, lá nas alturas, lá tu estás também. O Senhor me conhece por trás e por diante. O Senhor conhece quando ainda a palavra nem chegou à minha boca. O Senhor já sabe. O Senhor me viste quando eu era ainda informe, quando eu era ainda uma bola de carne, quando o Senhor me viu, quando o óvulo fecundou, quando o esperma fecundou o óvulo, o Senhor me chegou. Quando aconteceu aquilo, o Senhor me viu e disse: Alan, Renata, você disse Francisco, Anzolim, você disse Carlos, você disse João, você me viu, ainda quando eu não era nada, o Senhor me disse: eu te vejo. Isso é verdade desse Deus. Eu te vejo, Lucas. Eu te vejo, Caio. Então o que me assusta não é o que ele fez, é ele achar que ele podia esconder desse Deus que vê tudo, e viver como se não fosse nada. De repente eu tenho aqui alguém sentado que está vivendo assim. O celular,
Esconde. Ninguém está vendo. Ei, tem um Deus que te conhece. Tem um Deus que não tem parede, não tem escuro nem claro, noite nem dia, não tem distância, que vê e ouve. Mas vamos continuar a história, porque eu não cheguei nem onde eu quero chegar. Só estou caminhando para a gente conhecer um pouquinho. E aí então, está tudo resolvido, o marido morreu. Sou rei, eu posso tomar Betseba. Toma Betseba, olha, já está grávida. Foi rápido. Mas vai nascer aí com uns meses. Vai nascer. Depois a gente fala que foi prematuro. Prematuro. Um bebê desse tamanho, de 6 meses. Mas eu quero então falar para você o que acontece com um homem de Deus que tenta viver desse jeito. Ele está lá tocando a vida, mas Deus tem um encontro com ele. Um dia Deus levanta um homem chamado Natan, Daniel, um profeta. Pastor, as pessoas elas não sabem o que é o ministério do profeta. Elas confundem o ministério do profeta com palavra de conhecimento. Geralmente o profeta ele carrega esse dom junto com ele carrega. Mas o profeta não é aquele que fica falando a respeito do futuro. O profeta é aquele que consegue fazer a leitura do que está acontecendo e apontar para o que Deus está falando. Geralmente um profeta se é levantado quando o sacerdócio, o rei está fora. Aí Deus levanta o profeta e fala assim, está errado. Assim diz o Senhor, conserta. Esse é o ministério profético. Agora preste atenção. Então Deus levanta um homem chamado Natan. E Natan chega então diante do rei. Pastor, tudo que você está falando está onde? Na Bíblia, está lá em 2 Samuel. Só estou contextualizando, senão eu ter que ler ia ficar muito extenso. E aí então Natan chega e conta uma historinha para Davi. Pastor, ele conta uma historinha, João. Ele fala assim, Davi, o senhor é um rei justo, eu quero contar um negócio para o senhor. Tinha 2 fazendeiros. Um era abastado, tinha muitas ovelhas, gado, recurso. Vivia regaladamente com tudo aquilo que o Eterno tinha dado para ele. E tinha um outro, que ele só tinha uma ovelhinha. E dessa ovelhinha ele cuidava dela, ele alimentava ela. Ele alimentava, ele dormia com ela, ela dormia com ele. E um dia então, esse fazendeiro vai, que tinha várias ovelhas, que era abastado, vai e toma a ovelhinha do outro fazendeiro e leva para si e a mata. Davi então levanta do trono cheio de justiça e diz, diga para mim, quem que é esse fazendeiro injusto, e eu mandarei arrancar sua cabeça agora. Natan levanta e fala, é você. Quando tomou a mulher de Urias para si. Obrigado. Eu fico pensando na cara de Davi quando ele ouviu isso. Eu acho que ele branqueou, ele ficou azul, ele ficou verde. Eu acho que
abaixa a cabeça. Ele pede perdão. E depois desse confronto, e depois disso, ele escreve esses salmos que nós acabamos de ler. Ele vai e escreve o Salmo 51. Coloca para mim desde o começo, por favor. Outro dia a gente trabalha essa questão. Para mim, irmãos, esse primeiro versículo, ele é de uma revelação tão profunda. Porque eu quero que você parta do princípio do que ele fez. O que ele fez foi sério, Tony? Nós o perdoaríamos, irmãos? Nós o aceitaríamos como rei, como líder? Sejamos sinceros. O aceitaríamos? O perdoaríamos? É por isso que você não é Deus, irmão. E é por isso que está tão distante o evangelho que diz que conhecemos e pregamos da prática daquilo que deveríamos fazer. E ele começa assim: ó Deus! E eu preciso ir para minhas anotações, porque são muitas. Irmão, estou sentindo assim um negócio. Você está sentindo também ou não? Estou sentindo assim uma vontade de chorar. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo. Ele está trabalhando nos corações dessa manhã. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sabe por que, irmão, é isso? Hoje precisa de acontecer isso. Na minha vida e na sua vida. Jesus tem que mudar nosso viver. Jesus tem que mudar a nossa história. Jesus tem que nos transformar. De repente você está sentado aqui nessa igreja, meu irmão. Você está de pernas cruzadas. Você está aí com os braços cruzados. Você está aí me vendo, você está me ouvindo. Mas você ainda não conhece quem é o Deus de Davi. E eu quero te apresentar Ele hoje. Talvez você ainda tenha consciência de um Deus que não é o Deus de Davi, não é o Deus da Bíblia. Eu quero te mostrar, eu quero que o Espírito Santo te mostre, porque se eu mostrar não vai dar certo. Mas eu sei que quem encontra esse Jesus nunca mais é o mesmo. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão.
começa dizendo assim: ó Deus, compadece-te de mim. Ó Deus ali é Elohim, Senhor de todos. E quando ele diz assim, compadece de mim ali, no original é Hanan, no hebraico, que quer dizer graça, favor merecido. Ele vai pedir para quem pode, não para quem não pode. O problema é que muitas vezes a gente quer lidar o pecado com quem não pode nos ajudar. A gente quer lidar com algumas coisas que só o Todo-Poderoso pode resolver. E o pecado é algo tão poderoso, ele é tão mortal na vida do ser humano, que só um Deus eterno, poderoso, pode resolvê-lo. E Davi sabia disso. Ele diz assim: ó Deus de graça, eu clamo pelo teu favor. O nome que enfatiza Deus aqui é o Deus sua majestade e justiça. E quando ele diz assim, eu clamo pela tua bondade, pela tua benignidade, aqui no original é o amor leal, que significa aliança. Davi sabia como pedir. Sabe por quê? Porque ele vai na onde dele sabe que Deus não pode falhar no quê? Na sua aliança, no compromisso que ele fez. Tem um texto na Bíblia que Deus diz assim: eu vou salvar você, Israel, não por causa de vocês, mas por causa de mim, por causa do amor ao meu nome, por causa da aliança que eu fiz comigo mesmo, por causa de vocês. E Davi sabe disso, e ele vai clamar por isso daí. Agora olha que interessante, meu irmão, o que eu acho maravilhoso é que ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim. Numa outra versão é: tem misericórdia de mim. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz assim: olha, segundo o teu amor, ou segundo as tuas muitas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Sabe o que ele está pedindo? Ele está pedindo assim, um amor visceral, um perdão visceral, uma graça visceral. É algo que é do Senhor, é algo que só o Senhor tem, é algo que o Senhor carrega, é a tua essência. Ele diz assim: para fazer, para poder me limpar, para poder me perdoar, tem que ser só o Senhor, tem que ser do teu coração, tem que ser dentro, tem que ser autêntico, tem que vir de ti, Deus. Quando ele diz ali, apaga as minhas transgressões, ele está dizendo assim: as minhas transgressões foram escritas com sangue. É possível você apagar num papel escrito com caneta? Você pode passar o Errorex, mas vai ficar aquela coisa, né? É isso que o homem faz quando ele quer resolver o problema dele com Deus. Ele passa Errorex, aí todo mundo olha e fala assim: tem alguma coisa errada nisso aqui. Mas Deus está falando, Davi está falando assim: só o Senhor pode apagar minha transgressão. A minha transgressão que foi escrita com sangue. Transgressão é pecado contra Deus, é pecado contra a lei de Deus, contra a santidade de Deus. Ele diz: só o Senhor pode apagar. Ele diz: só o Senhor pode deixar limpo de novo, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode fazer. Ele diz: por favor, faça. E o que eu acho interessante é que Davi aqui, ele não coloca o mérito próprio, mas ele reconhece, e ele apela pelo caráter de Deus. O tamanho do meu pecado, o tamanho da minha transgressão,
Só um Deus cheio de graça, de bondade, de benignidade, de misericórdia. Numa outra versão é assim: segundo as tuas muitas misericórdias. Versículo 2, ele diz assim, coloca aí para mim: lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Ele está dizendo assim: ei, é como se ele fosse colocado dentro de um balde, de um tanque de tinta. Eu não sei quantos irmãos aqui já trabalharam com graxa. Quem que já trabalhou com graxa? Levanta a mão bem forte para ver. Estou vendo a mão preta até agora. Hoje tem umas pastas poderosas, né? Mas um tempo atrás, o camarada que lidava com graxa, você sabia que ele trabalhava com graxa, que não saía da mão, que ele pegava as unhas assim mesmo. Sim ou não? Davi tinha consciência que aquilo que ele tinha cometido, é como se ele falasse assim: o Senhor tem que me pegar, Deus, e me lavar. Só o Senhor pode, Deus, o Senhor tem que me lavar. Eu estou tão sujo, eu estou tão impregnado do pecado, Deus, que só o Senhor pode me lavar. Só o Senhor tem o poder de fazer isso. Eu me lembro que um dia uma menina, ela, por conta de um monte de escolhas equivocadas, ela pecou, ela errou, e descobriu, e foi uma vergonha. Ela olhou para mim e disse assim: eu estou me sentindo suja, eu estou suja. Eu estou suja. Eu lembro que eu abracei e disse assim: o Senhor tem o poder de limpar, o Senhor tem o poder de lavar, o Senhor tem o poder de purificar, Ele tem o poder de restaurar, Ele tem o poder de deixar novo. Irmão, eu não quero que você perca o que Davi fez. Por favor, não perca o que ele fez. Mas ele está assim: Deus, só o Senhor pode, eu estou sujo. A ideia do texto é assim: se o Senhor não me lavar, eu vou ficar sujo para sempre. A palavra lavar aqui é cabas, que tem a imagem da purificação litúrgica, ritual. Quando ele diz aqui iniquidade, ele está falando de uma distorção moral, do pecado que falha o alvo. Me perdoa, irmão, porque isso aqui fala demais comigo. Isso para mim é evangelho puro. Davi, ele reconhece Deus. É como se ele dissesse assim: porque as pessoas impuras, elas não podem voltar ao convívio da sociedade, como era o leproso,
como eram pessoas que se identificavam com impureza, só o sacerdote poderia purificá-las, só o ritual da purificação poderia trazê-las de volta ao convívio, poderia dar vida a elas, poderia fazer com que elas voltassem. E Davi está dizendo: só o Senhor pode fazer isso. Versículo 3, eu vou bem correndinho. Ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Conhecimento íntimo. Aqui Davi está dizendo assim, ó: eu não vou esconder, eu não vou tentar disfarçar. Sabe o que ele está dizendo assim? Olha, ele está dizendo assim, ó: eu conheço minhas transgressões. Ei, um homem, uma mulher de Deus, quando erra, sabe que errou. Nós sabemos que está errado. Essa é a maravilha, o sobrenatural de ter um Deus santo, que quando algo nos deixa impuro, Ele diz: isso não é da tua parte, não tem mais nada a ver contigo. Você precisa fazer uma força para continuar fazendo errado, mas se você insistir, você consegue. E Davi está reconhecendo: eu reconheço a minha transgressão. Sabe qual que é o maior problema, irmão, do perdão? É o que eu quero, um perdão sem reconhecimento que está errado. Nós queremos passar, nós queremos pular. Hoje, esse sentimento que a sociedade tem de que a vida é tudo em ordem, é tudo entretenimento, é tudo essa porcaria da internet, que vem de uma vida que não é verdadeira, que vem de uma realidade que é impossível para 98% da população. E fica todo mundo se alimentando dessa nojeira, sonhando que pode, sonhando que aquilo que é real, que é verdadeiro, que é bom, não é. Não é, irmão. E aí eu quero ir para uma igreja para mim viver como se fosse um trilho, como se fosse um atalho. Bom, se Deus é um Deus bom, porque é isso que muitos pastores estão pregando: se Deus é bom, Deus de amor, então Ele vai te dar tudo que é bom, meu irmão. O que Ele tinha de melhor, Ele te deu. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que pagou o preço do pecado, que te limpou, que te transformou e que vai te dar uma vida eterna, que te deu o Espírito Santo e vai fazer de você um homem eterno. Mas essa pregação hoje ela não é mais popular. Ela não atrai, ela não atrai quem não quer ser perdoado. Ela não atrai quem não quer transformação de vida. Ela não atrai quem quer ser quebrantado. Reconheça a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, provavelmente Davi ficou ali entre 9, 10, 11 meses. Ele ficou naquele lugar até o confronto com Natã. Ele está ali tentando levar a vida, tentando. Um homem de tamanha intimidade, ele está tentando. Eu fui
procurar algumas informações. Qual tinha sido o último salmo que ele tinha escrito? Até ele escrever o Salmo 51. Sabe quanto tempo o Alan fazia que Davi não escrevia salmo? Os estudiosos eruditos dizem que entre 5 e 10 anos, Davi tinha parado de escrever. E isso me chamou muita atenção, sabe por quê, Júlio? Olha para mim, por favor, preste atenção nisso. Deixa de olhar para a unha e olha para mim agora. Ninguém cai do dia para a noite. Ninguém comete algo assim, amanheceu eu vou fazer. É um processo de distanciamento, é um processo de esfriamento. É por isso, meu irmão, que a primeira arma de Satanás hoje é te entreter, é tirar você do lugar, é fazer com que você perca o relacionamento, com que você desvalorize a presença dele. Então você começa a desvalorizar, você começa a colocar outras coisas nos lugares, você começa então a achar que não é importante. Não, mas não tem nada de errado. Irmão, parece que não tem nada de errado, mas aquilo ali está te esfriando, está distanciando. Aí você começa a colocar outras coisas nos lugares, você começa a preencher teu tempo com outras coisas. O teu dinheiro começa a ser levado para outro lugar, ele começa a ter desejo por outras coisas. E sabe o que acontece? Você não salmodia mais, você não canta mais, você não ora mais, você não se arrepende mais, você não se lembra mais. E aquilo vai te levando, vai te levando, vai te distanciando, vai te distanciando. Até você fazer o que era impensável de fazer. Até você cometer algo que você nunca imaginou que cometeria. Eu acho extraordinária aquela palavra que Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só tem um jeito de andar, de ser perfeito. E essa perfeição não é de alguém que não comete erro, mas de alguém que tem consciência que tem que fazer da sua vida um lugar de retidão mais que pode. É só alguém que anda na presença do Senhor. Sabe o que vai definir qual tipo de dia que você vai ter amanhã? Suas decisões, as suas escolhas, elas vão estar de acordo com o Senhor. Se você trazer o Senhor para a presença, se você, a hora que você entrar no teu escritório, você falar: Deus, senta aqui comigo, e eu quero que a hora que eu falar no telefone, eu quero falar olhando para ti. A hora que eu tomar uma decisão, eu quero saber se é o que está no teu coração. Senhor, quando eu entrar nessa faculdade, eu quero saber que o Senhor está do meu lado. Senhor, quando eu pegar esse celular, eu quero saber que o Senhor está vendo o que eu estou vendo. Quando eu ligar o rádio para ouvir alguma coisa, eu quero, Senhor, que o Senhor ouça o que eu estou ouvindo. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que eu estou na presença dEle, a minha conduta se alinha com aquilo que é o coração dEle. É por isso que ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por isso que quem aprende a jogar o jogo da religião não compreende do que eu estou dizendo. Porque para você servir a Deus é no domingo de manhã. E olha que tem uns que é só domingo de manhã mesmo. Não quero entrar nessa coisa. Reconheça as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu creio que Davi dormia e acordava e ele via o rosto de Urias. Ele dormia e acordava e ele via Betseba. Ele dormia e acordava e via a carta. Ele dormia e acordava e algo estava dizendo dentro dele: Davi, você está longe, você pecou. Ele dormia e acordava e ele não conseguia orar. E ele dormia e acordava e olhava para a harpa e não tinha coragem de pegar. Ele estava longe. Eu não sei você, irmão, mas eu vou falar para você: quando eu peco contra Deus, irmão, meu coração, você não quer orar, você não quer, você dobra o joelho e você não quer tratar daquilo com Deus.
E parece, meu irmão, que você está sozinho, que você está dentro de um negócio que Deus não está te vendo, e você não quer tocar naquilo, e aí você levanta e vai embora. Eu penso que esse tempo foi terrível para Davi. Deixa eu te falar, é por isso que muita gente vai ter intimidade com o Senhor só debaixo de tribulação. Irmão, até quando nós vamos ter relacionamento com Deus só debaixo de tribulação? Que você vai valorizar o tempo com Deus porque você está tão com medo, você está tão triste, você está tão angustiado, você está tão desejoso que algo aconteça na tua vida, que aí então você começa a fazer as boas escolhas. Em vez de assistir televisão, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar, sabe? Em vez de fazer aquilo, eu vou buscar Deus. Meu coração está tão ruim, eu preciso de buscar Deus. Irmão, será que é só assim? Que quando melhora, então, não precisa. E o problema é que muitas pessoas que vivem assim, meu irmão, elas vivem de picos. Você sabia, meu irmão, que esquecer, é facinho você esquecer uma provação, ou um tempo difícil, é facinho. Porque quando a gente passa pelo tempo difícil, a gente fica, né? Não, nossa, Deus, eu entendi, Deus fez isso, não, eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma postura, eu preciso de mudar minha vida, minha história, eu preciso de mudar, não é assim mesmo, com todos nós. Mas passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, você volta no mesmo ritmo, você esqueceu já, bora para frente, tocar a vida. Davi dizia assim, sabe o que eu acho mais interessante, Renata? Que ele falava assim, o meu pecado, o meu. Ele não botou a culpa em Betseba. O meu. Mas também, Deus, eu vou lá, o Senhor sabia, aquela mulher bonita, quem que aguenta olhar para uma mulher daquela? Eu brincava com a Marli, eu lembro quando colocaram aquela série Davi, a primeira, que tinha aquele Benício lá, sei lá, que lá, Benício, e depois apareceu a Betseba, lembra, amor? Eu falava, amor, mas com a Betseba dessa é difícil mesmo. É uma mulher muito bonita. Ela olhou para mim assim, você quer morrer? E aí eu fico pensando que a Betseba de Davi era mais bonita do que aquela Betseba lá. Mas Davi não chega e fala assim, mas com essa Betseba também, né, Deus? Carne é fraca. Fazer o quê? Quem mandou essa mulher estar lá? Não, ele fala assim, o meu pecado. Não é dela não, o meu. Você já percebeu que nós temos mania de que os nossos erros, nossas falhas, a gente sempre transfere? Nós estamos sempre transferindo. Nunca é meu, sempre é alguém que fez. Sempre alguém é corresponsável. Eu não vou falar que não houve não, porque depois de alguns dias que eu já sempre falei, uma vez esse tempo atrás chegou alguém e falou, não, eu sou o problema. Mas eu vou dizer para você, em 20 anos de ministério, 99,9% das pessoas que sentam no meu gabinete, o problema é dos outros, nunca é dela. Sempre o erro é dos outros, nunca é dela. Há um tempo atrás tentou uma pessoa e falou assim, pastor, eu sou culpado. Eu falei, peraí que eu vou gravar. Mano, não cheguei nem no 10, eu vou ter que pular. Contra ti, verso 4, contra ti somente pequei, fiz o que era mal perante os meus olhos, os teus olhos. Como eu disse, ele não transfere o pecado, ele fala, e o pecado não é contra, não que ele não sabia que tinha pecado contra Betseba, não que ele não sabia que tinha pecado contra Urias, não, ele sabia. Mas ele sabe que o pecado é a ofensa diretamente a Deus. É por isso que os eruditos dizem que esses salmos é um padrão de alguém que quer se arrepender de penitência.
Verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Longe disso, ele colocar a culpa na mãe dele. Não, ele só tinha consciência da miserabilidade que ele era. Ele fala: eu sei que eu sou pecador, porque eu fui formado em iniquidade, e em pecado gerou minha mãe. Eu sou pecador, Deus. Presta atenção, irmão. Eis que desejas a verdade, versículo 6. Eis que desejas a verdade do íntimo e no oculto, e fazes conceber sabedoria. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, de coração me ensinas a sabedoria. Ei, irmão, olha aqui para mim, me dê sua atenção. Sabe por que muitas vezes as nossas orações não são ouvidas? Porque não tem verdade nela. Deus quer saber, meu irmão. Deus quer ouvir o teu coração. Ele quer saber o que você pensa. Não é o que você pensa, Ele quer saber o que está lá dentro. Sabe aquele negócio assim: Deus, é isso. O Senhor está vendo, não tem jeito de eu esconder. Sabe aquilo que a gente chega: Deus, está aqui, não tem como, está aqui, Deus, está aqui, ó, abre aqui e vê. Porque muitas vezes a gente vai diante de Deus falando de coisas que Deus olha e fala: eu sei que não é isso, porque você está mentindo para quem é impossível mentir. Por que você está querendo esconder para quem olha e perscruta, como se fosse um raio-x, mais do que um raio-x, irmão, como alguém que vê, como vê por fora, Ele vê por dentro. Ei, irmão, como eu te vejo por fora, Deus te vê por dentro, Joyce. Não, você pode me enganar, porque qualquer pessoa pode me enganar. O que eu costumo dizer: pastor, mas você acredita nas pessoas? Claro, porque o dia que eu deixar de acreditar nas pessoas, o que eu vou fazer? A não ser que eu tenha a verdade, que é o contrário do que ela está dizendo. Ela falou para mim a verdade, porque eu vejo por fora, mas tem um que vê por dentro. E olha o que ele diz: tu desejas que a verdade esteja no íntimo, irmão. Verdade no íntimo. E bora. Deixa eu correr. Eu preciso de parar aqui. Vamos dar uma estacionadinha no 7 aqui, irmão? Vamos. Parou o ônibus, vamos descer. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Isso daqui é muito show, isso aqui. Pastor, do que você está falando? É algo extraordinário isso, irmãos. Quando eu descobri, eu fiquei assim: aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu chamei a Marli e falei assim: vem aqui que eu quero te contar. Ela contar o quê? Falei: presta atenção, olha para mim. Aí ela estava, não sei se ela estava tomando café, que ela falou assim: olha para mim, eu quero que você entenda. Ela está ouvindo. Eu sempre achei que sopo, era uma esponja. E isopo não é uma esponja. Isopo é uma planta que tem um caulinho fino e bastante folha na ponta, que ela é usada, Laura, como pincel. Quando lá no Egito eles passaram isopo no umbral, eles molharam essa planta e passaram com isopo nos umbrais. E Davi, ele estava dizendo: purifica-me com isopo. Para quem então conhece o que é isopo, vai saber que Davi não estava falando que ele poderia ser limpo com isopo, porque geralmente ela era usada para aspergir, salpicar.
Mas o que Davi estava falando, Felipe, era de um ritual que era muito conhecido por eles, que era a purificação sacerdotal, que geralmente era usada para quando aquelas pessoas que tinham lepra eram curados, eles tinham que passar pelo ritual da purificação. E como que era feito esse ritual, pastor? Que você vai encontrar lá em Levítico. Irmãos, e é algo que eu achei extraordinário. O que, pastor? Preste atenção. O que tinha que fazer? Era separado 2 pássaros, hisopo, madeira de acácia, aquela lã vermelha, que é o fio de escarlate, era uma lã vermelha, a madeira de acácia, um vaso de barro, e dentro desse vaso, água corrente, que é água tirada do rio. Então presta atenção, está aqui comigo? 2 pássaros, um vaso de barro com água tirada do rio, um pedaço de madeira de acácia, o hisopo e o fio de escarlate. Eles pegavam o primeiro pássaro e matava ele e colocava o sangue dele e ele dentro dessa água. A madeira de acácia, o fio de escarlate, que era a lã vermelha, dentro dessa água e desse vaso. E pegava o pássaro vivo e colocava dentro também. O sacerdote ia e olhava o leproso. Se o leproso tivesse sido curado, ele pegava o pássaro vivo e soltava. E pegava o hisopo e aspergia no leproso 7 vezes, declarando que a partir daquele momento ele estava puro. Ele agora poderia voltar a ter vida. Quando Davi diz: lava-me com hisopo, sabe do que ele está se referindo? A esse ritual. E sabe o que esse ritual fala? Bora lá ver? Vaso de barro, porque a glória do Senhor é colocada em vaso de barro. A humildade e a simplicidade de Cristo. Água corrente. O Espírito Santo é identificado como água. Dos teus rios, do teu interior fluirão água, rios de água viva, as águas do Senhor. Os 2 pássaros, o que morre é Cristo morrendo, o inocente morrendo. Para quê? Para que aquele que vai ser solto possa viver. O sangue misturado na água. Agora o hisopo é aquele que aplica o sangue naquele que tem que ser livre, naquele que tem que ter vida. E a escarlate, lembra lá de Raabe? Você vai colocar um fio de escarlate na janela, que significa o quê? O sangue de Jesus. Sabe o que Davi estava falando? Mesmo sem saber, só o Senhor pode me lavar. Sabe como eu e você podemos ser lavados na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, através do seu sangue e da obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Lava-me com hisopo e puro eu ficarei. Oh, aleluia! Quando eu vi isso, eu falei: uau, meu Deus, como que a Bíblia é intencional. E ele diz assim: isso é boa. Se deste sangue lavar
Isaías capítulo 1, acredito que o versículo 17, vai dizer assim que os vossos pecados podem ser como a escarlata, mas se tornarão mais alvos do que a neve. Sabe o que Davi estava dizendo? Senhor, de tudo que eu fiz, lembra do que ele fez? Do adultério, da possessão da esposa, do homicídio, da mentira, do engano. Ele está falando assim: se o Senhor me lavar, meu Deus. Meu irmão, a revelação nisso, sabe o que é? Sabe qual é o problema do evangelho? Tem muita gente, primeiro, que não se sente culpado. Pastor, mas não fiz nada disso. Não, irmão, não se trata do que você fez, se trata de quem você é. Porque em pecado eu fui gerado, em iniquidade minha mãe me concebeu. A herança do homem é o pecado e a morte. A história de Davi, a realidade de Davi, ela fala de quem é Deus. Ei, irmão, eu não sei o que você cometeu, porque de repente tem alguém sentado aqui que não consegue se perdoar por algo que fez. Não, mas eu não mereço. Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou compensar isso? Não tem como compensar pecado. Pecado eu não se pago com uma obra boa. Não, meu irmão, não é uma balança de compensação. Fiz um monte de coisa errada, agora faço um monte de coisa boa e Deus vai ver e vai... Não. Não é assim que funciona. Agora, meu irmão, o que eu acho extraordinário é que Davi conhecia o Deus que ele tinha. Claudinho, ele chega e fala assim: Senhor, ele está dizendo: eu matei Urias, eu mandei matá-lo. Senhor, eu fui injusto, eu fui frio, eu fui um homicida. Senhor, eu tomei a esposa dele. Senhor, eu fiz tudo isso, eu mereço a culpa, eu mereço a condenação. O pecado está sempre diante de mim, eu conheço as minhas transgressões, eu sei de tudo isso. Mas Deus me lava com o hisopo. Se o Senhor me lavar, aí é o milagre, aí é o sobrenatural, porque ele sabia que se Deus lavasse, olha a convicção, olha a certeza, se o Senhor me lavar, puro, limpo, eu ficarei. Não importa o que eu fiz, não importa, eu sei do peso, eu sei que tudo foi ruim, mas o Senhor pode me trazer de novo a limpeza, a pureza. O Senhor pode apagar tudo isso, o Senhor pode apagar as minhas transgressões. Não se trata do que Davi fez, se trata do poder perdoador e restaurador de quem Deus é. É essa mensagem que eu e você precisamos de levar. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Tem um monte de gente aqui que não consegue caminhar porque acha que não consegue levar uma conduta boa. Ei, irmão, conduta só é possível quando tem relacionamento. Porque se você não tem relacionamento com Deus, você vai continuar caindo. Me desculpa dizer, ou me desculpa não tem desculpa de nada. Essa é a verdade, porque se você não tiver relacionamento, tua conduta nunca vai ser boa. Porque Deus, Ele não espera uma conduta de quem não anda com Ele. Porque é só possível ter uma conduta que agrade Deus quando eu andar com Ele. Anda na minha presença. Agora posso te falar uma coisa? Até quando você vai correr de Deus? Ou achando que não tem pecado nenhum, ou achando que Ele não pode te perdoar. Andando às margens da justificação.
a madeira de cedro, né? Eu não falei dela. Simboliza a cruz. Foi numa cruz que Ele deu sua vida por mim. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. A igreja toda. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ei, essa é a mensagem. Estão falando um monte de coisa nas igrejas aí, posso te falar? Tem um monte de mensagem aqui que poderia pegar e jogar no lixo. Agora eu vou falar uma coisa para você. Essa mensagem aqui transforma corações. Ei, Deus te chamou aqui. Deus tem, ó, família do César, não foi o César que chamou vocês, não. Deus tinha um encontro com vocês hoje aqui. Ei, irmão, você que está aqui, Deus tinha um encontro marcado contigo. Tem uma canção antiga, dá um dó. Neste dia feliz, vai lá para lá, fala. Nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei
Seu amor é real. Não estou falando que você tem que mudar de igreja, não. Você tem que sair de um lugar e para o outro, imagina. Se pra cá fosse bom, não ficava lá fora tomando sol e chuva. Eu estou falando de um amor real. E a Bíblia diz que o amor se fez carne. É o verbo encarnado. João 1 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como a unigênito do Pai. Tem tanta presença de Deus nesse lugar. Tem tanta unção de Deus aqui neste lugar. Hoje Deus está trazendo os filhos de volta para o lugar. Você deixou tua harpa, irmão. Você largou a tua harpa, você parou de compor. Cada oração que você deixou de fazer, para Ele era um hino. Pastor, mas eu não sou como o Alan que componho. Não, irmão, cada oração de coração, para Ele é um hino. Você está deixando que pessoas e coisas arranquem de você o que você tem mais precioso. O que é? É o amor de Jesus. Não, deixa não. Libera. Oh, Espírito de Deus. Eu sinto que Ele vai tocando, eu sinto que Ele está trabalhando. Mais uma vez. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas se isso não for amor, eu não sei o que é. O problema é que Satanás tem turvado o teu olhar. Satanás tem entulhado o teu coração de coisas.
Ah, pastor, mas eu decepcionei com fulano, eu decepcionei com Beltrano, eu decepcionei com o Senhor. Me perdoe, irmão. Eu não devia decepcionar, mas eu também decepciono. Eu também falho. Por isso, Senhor, lava-me. Me lava, Senhor, com ensopo, e limpo ficarei. Eu abraço a tua graça. Eu abraço a tua salvação. Eu ficarei de pé. Eu ficarei limpo. É disso que eu estou falando essa manhã, irmão. Essa mensagem que Limeira precisa de ouvir. Essa mensagem que o teu vizinho, que faz você passar raiva lá no condomínio, precisa de ouvir. Essa mensagem que o teu familiar precisa de ouvir. Não é aquele que tem que ser crente, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, irmão, fazer depois. Gente que fica querendo que as pessoas fazem sem ser, irmão. Ninguém faz sem ser. Efésios vai dizer que Ele nos salvou para as boas obras. Não é as boas obras para salvar. Ele salva para. Ai, irmão, eu estou peguinho. Não sei se eu continuo, se eu paro. O que eu sei é que Deus está aqui. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se
está derramando o seu amor, irmãos. Seu amor está sendo derramado pelas pessoas agora nessa manhã. Sinta, receba o amor, o toque dele na sua vida nessa manhã. Ele está te tocando. Senta um pouquinho, irmãos, por favor. Chama as estrelas do céu pelo nome, os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, chama as estrelas do céu pelo nome. Conta os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tem uma graça de Deus nessa manhã. Eu vou parar a mensagem agora porque eu precisava de mais 1 hora para terminar. Eu vou continuar ela no domingo que vem. Então, quero te convidar para estar aqui domingo. Eu não cheguei nem no cria, ó Deus, em mim, o coração puro. Mas a graça de Deus, ela está aqui. Eu só consigo acreditar numa igreja que vai transformar o mundo quando essa igreja viver este amor, primeiro para si e depois para o próximo. Eu só consigo acreditar numa igreja que vai transformar uma cidade, se primeiro nós entendemos isso para si mesmo, para mim mesmo, e depois a gente aplicar isso ao próximo. Até quando nós vamos colocar X nas pessoas e não refazer elas em Deus como Deus nos faz, como Deus nos refaz nele? Se tem algo que Deus espera de nós é reciprocidade. Aquilo que nós recebemos dele, Ele espera que a gente passe para frente. E quando eu não faço isso, eu corto o fluxo de graça. Mas eu não corto o fluxo de graça só para o irmão, mas eu corto o fluxo de graça de Deus para mim. Fecha seus olhos. Curve sua cabeça. Diante de tudo isso que nós estamos aqui vivendo, eu quero jogar a rede. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Você pode dizer assim: pastor, mas eu já entreguei. Não.
Eu estou falando de fato e de verdade, para que Ele seja o Senhor da sua vida, para que você viva uma vida sobrenatural, extraordinária nele, para que haja mudança e transformação real. Se você é essa pessoa que quer tomar essa decisão essa manhã, gostaria que você levantasse uma das suas mãos para que eu possa te ver e orar contigo. Tem alguém aqui nessa manhã? Amém, minha irmã? Tem mais alguém que queira fazer isso, dizendo: pastor, hoje é comigo que Deus falou? Se Deus falou contigo, por favor, não ignore esse chamado. Pastor, mas como Deus fala? Deus falou no meu ouvido? Não, Deus falou dentro de você. Você sentiu algo diferente, e não tem a ver com o ser humano. Você sentiu algo da parte de Deus, e Ele está falando com você, dizendo assim: ei, é com você que Ele está falando, é contigo nessa manhã. Como eu disse, eu não estou te chamando para você mudar de religião, estou te convidando para você conhecer um Deus real e verdadeiro. Tem mais alguém que quer se juntar a essa moça? Tem mais alguém dizendo assim: pastor, sou eu. Por favor, você que levantou a mão, vem aqui na frente. Nath, pega essa pessoa linda que está do seu lado aí. Ela entregou a vida para Jesus. Se ela quer entregar, traz ela aqui. E você mesmo vai orar. Você pode aplaudir o Senhor. A Nath vai te levar a Jesus. Ela vai orar contigo. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais alguém. Eu sei que tem mais pessoas que precisam de tomar essa decisão. Eu vou pedir para os pastores e pastoras se colocarem aqui, por favor. Deus está falando contigo. Pastor, o que eu vou ter que fazer? É só sair daí e vir aqui à frente. Esses irmãos estão esperando aqui ansiosamente para orar contigo. Pastor, e o que vai acontecer? Sua vida nunca mais vai ser a mesma. É isso que eu tenho para te dizer. Pastor, vai acabar meus problemas? Não, vão aumentar, mas você vai descobrir um que vai te ajudar a resolver todos. Mais alguém? Ah, Espírito Santo, tem uma graça poderosa. Continua com os olhos fechados, continua orando aí, irmão. Continua buscando. Tem mais alguém? Eu quero orar com alguém aqui essa noite, essa manhã. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. O que eu preciso de fazer, pastor? Só atender esse chamado. Tem um chamado aí dentro, e eu não gostaria que você fosse embora sem tomar essa decisão. Pastor, mas eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir parar de fumar. Pastor, eu não vou conseguir parar de beber. Mas quem disse que você quer disso? Quem falou que é a respeito disso? É a respeito de receber um Deus dentro de você, de receber um toque poderoso que vai te transformar. Não tem a ver com não fazer,
tem a ver com experimentar. Se você tomar essa decisão e sua vida não mudar, você vem falar para mim, e eu largo mão de ser crente. Faz 20 anos que eu prego esse evangelho, e Jesus nunca decepcionou. Senhor, obrigado por esse tempo extraordinário. Eu sei que tem mais. Se você tiver coragem de mudar a vida, pastor, mas tem uma vida boa. Deus tem uma vida extraordinária. Não duvido que a tua vida é boa, mas eu estou te propondo uma extraordinária. Mais uma chegando ali. Oh, glória a Deus. Os peixes estão pulando na rede. As pessoas que Deus está restaurando e transformando. Meu Deus, tem um rio de unção da presença dele. Tu vai ser cheio. Deus tem algo para ti especial. Você é zeloso com a palavra, mas o Espírito vai revelar o poder dele. Te prepara. Tem mais gente, tem mais gente. Se fosse você, eu corria lá orar. Meu Deus, quanta unção. Eu já vou terminar, tá? Só estou esperando ele liberar, porque ele está atuando ainda. Tem uma unção. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é te adorar. Maravilhoso é tu
Senhor está tocando no rim direito. Tem uma pessoa aqui que está com um problema no rim direito. O Senhor está tocando aqui agora. Tem alguém aqui que está com uma enfermidade no rim direito. Rim direito, é no rim. Por favor, vem aqui que eu quero orar por você. Rim direito. Se te liberar essa cura, senti agora. E eu sei quando Deus está tocando. Você vê. Eita glória. Estenda sua mão aqui, por favor. Papai querido, em nome de Jesus. Eu libero essa cura. Toca. No nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sinto o Espírito Santo trabalhando na vida de muitos homens e mulheres de Deus aqui nessa manhã, renovando o relacionamento. Só que eu não quero falar disso hoje. Eu quero falar disso domingo que vem. Porque domingo que vem isso daqui vai virar de ponta cabeça. Glória a Deus. Que Deus vai curar a sua igreja. Presta atenção. Olha o que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai renovar a alegria. Tem gente aqui que perdeu a alegria. Perdeu a alegria de ser crente. Perdeu a alegria de servir. Mas Deus vai trazer de volta isso. Amém? Bora para casa abençoado? Amém ou não? Sim, amém ou não amém?